Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Pai Celestial, nesta hora queremos fazer esta oração, interceder por aqueles que exprimiram seu desejo num pedido de oração. Ajuda estes irmãos, estas irmãs que dependem de Ti, que têm o Senhor como o seu refúgio, como a sua esperança. E o irmão falou se tem mais alguém que queria incluir seu nome na oração. Aqui estamos nós, Senhor. Os nossos nomes sejam inclusos também, para que possamos ser abençoados nesse dia, possamos nos alegrar em torno da Tua palavra. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor. É o que te pedimos em Teu nome. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de São João, capítulo 14, do verso 7 ao 9. Eu vou ler várias escrituras, mas vamos tomar esta por base, certo, meus irmãos? São João 14, verso 7 ao 9. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre conhecendo e reconhecendo. Amém? No livro de Oséias, capítulo 6, e versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus.
E Jesus falando com Filipe: como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me conhece, conhece o Pai. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, ele disse que haveria um tempo do juízo, em que muitos se apresentariam a ele e diriam que no nome dele profetizaram, fizeram muitas maravilhas, expulsaram demônios. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Conhecendo e reconhecendo. O nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecer a Deus, não começa hoje. Não começa no tempo em que estamos vivendo. Nós já conhecemos a Deus antes da fundação do mundo. Hoje estamos reconhecendo. A palavra reconhecer significa rever. Não é certo? Para ser curto. Reconhecer, conceber a imagem de uma coisa ou de uma pessoa que se revê. Reconhecer é rever. Você é chamado para reconhecer, como no caso da polícia, quando uma testemunha é chamada para reconhecer, é porque ela já viu o criminoso, aquele que está sendo acusado. Então ele não pode reconhecer quem ele não viu. Assim nós, se a palavra está sendo manifestada, se nós não estávamos com Deus antes da fundação do mundo, nós não podemos o reconhecer. Reconhecer é admitir como verdadeiro, certo? Confessar. E você, e eu, e nós só podemos reconhecer se já estivemos com Deus na eternidade. Em Efésios capítulo 1, verso 3, São Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Conhecer a Deus é eleição. Conhecer a Deus é predestinação. É estar no pensamento de Deus antes mesmo que Deus começasse a fundar o mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Mas os irmãos puderem notar, nos elegeu nele, em Jesus Cristo. Porque nós só podemos reconhecer Deus quando manifesta a nossa representação. Nós vamos chegar lá, porque irmão Brana vai fazer um quadro aqui na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, para mostrar como se dá este reconhecimento da Palavra de Deus. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Certo? Jesus disse em São João 6,45, e está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus.
Ou seja, se nós estávamos em Deus, certamente quando a palavra pré-ordenada de Deus manifesta no dia em que nós estamos vivendo, nós reconhecemos a Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Certo? Se já estivemos com Deus, se já aprendemos de Deus, se já ouvimos a Deus, quando viemos a este mundo e estamos na existência humana e ouvimos a palavra de Deus, nós viemos a ela. Nós viemos a Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Quer ver o quadro que o irmão Brana fez? Sobre reconhecer, rever, observar e por certos caracteres distinguir como algo que é verdadeiro, sem temor, sem medo, porque aquilo faz parte de você. O eleito não teme em apontar como verdadeiro a manifestação da palavra de Deus, porque aquilo faz parte dele, faz parte daquilo que já estava antes da fundação do mundo, que já foi tratado com Deus, que Deus já ensinou. Nós estávamos supostos a vir aqui e reconhecer como amém a mensagem do nosso dia. 124, o futuro lar. Nós desejamos obter isto claramente. Observem minuciosamente agora este quadro. Bom, o irmão Brana vai desenhar no quadro, certo, meus irmãos? Agora, aqui está Deus. Provavelmente o irmão Brana fez um apontamento no quadro, disse: aqui está Deus. Agora, isto aqui representa a palavra de Deus, a qual se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus. Certo? Vamos supor que tenha dois apontamentos no quadro: Deus e a palavra, a qual se fez carne. Dois apontamentos, mas é Deus mesmo nos dois apontamentos, mas em diferentes situações, em diferentes manifestações. Agora aqui, isto aqui, ao indivíduo aqui, nós vamos fazê-lo como isso. Agora aqui está a mulher do poço. Certo? E este é o sacerdote. Mais dois apontamentos, digamos assim, do outro lado do quadro. E este é o sacerdote fariseu. E onde você vê este espaço no quadro, significa a graça e salvação. O irmão Brana assinala as ilustrações do quadro. Agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas as palavras escritas nesse livro eram pensamento de Deus. Todas as profecias estavam na mente de Deus. É o primeiro apontamento. Deus antes da fundação do mundo. Depois o pensamento de Deus foi expresso e ele se tornou carne. E quando aquele pensamento se tornou carne, nós estávamos nele. Nós estávamos representados naquela carne. Você entende? Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos pensar em Jesus Cristo. As três etapas. Primeiro era um atributo, era um pensamento. Foi Deus que pensou de si mesmo como um ser humano e transmitiu aquilo para ser Jesus.
E agora, se estás aqui, irmão Branham está apontando, agora onde é que irmão Branham estava apontando no quadro? Estava apontando para Jesus. Você entende? Quer ver como é para Jesus? Se estás aqui, olha, se estás em Jesus, se estás nele, como está em Efésios, e nos predestinou nele, você esteve com ele então. Se você está no pensamento de Deus que se fez carne, significa que você esteve em Deus então. Estão entendendo, meus irmãos? Agora, há somente uma forma de vida eterna. Esta é Deus. E você tinha que ser parte de Deus no princípio. Nós não podemos ter vida eterna se nós já não estivermos com Deus lá na eternidade. É o que diz Jó no capítulo 38. Responda-me se tem sabedoria. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Quando todas as estrelas cantavam alegremente e os filhos de Deus regozijavam? É profundo, não é, meus irmãos? É bom. Isso mostra predestinação, eleição. Isso mostra amor. O não eleito, o não predestinado, o que não estava na mente de Deus, ele acha um absurdo. Mas nós achamos que isso é graça, isso é amor. Deus pensar em nós para sermos seus filhos, para pertencermos à sua família. Isto nos dá ânimo, porque não tem jeito de nós sermos perdidos. Deus não pode perder parte de si. Aquilo que é eterno não pode se desfazer. Não podemos nos perder porque somos eternos. Mas temos que mostrar que nós estávamos nele quando a parte que cabe ao nosso dia se faz carne. Amém. É verdade. Aleluia. Você entende? Amém. Porque eu achei interessante que Paulo diz: fomos predestinados nele. Irmão, se estás em Jesus, Deus, o irmão Branham não podia apontar para Deus, porque ele fez dois apontamentos no quadro. Um era Deus na eternidade e outro é aqui Jesus. Se você está em Jesus, você estava nele. Mas não era interessante dizer, se você estava em Deus, não, você tem que estar nele, porque ele é a sua representação. Amém. É verdade. É ele que vai te redimir. Todavia, toda a palavra é ele, toda a palavra que se faz carne é Jesus, porque Jesus é a palavra. Amém. Não importa se a palavra, no dia em que ela está manifestada, não chama Jesus, é Jesus de toda forma. Por isso, irmão Branham diz: o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. O Elias deste dia é a palavra. E o Elias desse dia que o irmão Branham estava se referindo, Malaquias 4, Elias virá e restaurará todas as coisas, era William Marion Branham. Era o Senhor Jesus Cristo. Tomara que o crítico não corte somente essa parte. Você entende? E ponha lá como um escândalo herético. Olha o que diz o pregador, que William Branham é o Senhor Jesus Cristo. Mas se ele voltar para mostrar que nós somos o Senhor Jesus Cristo, Amém. É verdade. que Paulo era o Senhor Jesus Cristo, porque ele era a palavra, e a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, todos representaram, eram o Senhor Jesus Cristo para o povo. Eles estavam ali representando o Senhor Jesus Cristo para o povo, para provarem que estavam em Deus. Eles tinham que reconhecer o mensageiro do dia. Agora olhe este sacerdote. Nós encontramos parte de seu fundamento aqui, sua vida pregressa de trás dele.
Sua predestinação aqui atrás é pecaminosa. Ele está no inferno aqui embaixo. Como que pode o sacerdote estar no inferno? Como que pode um crente ir para o inferno? Como que pode os pregadores que profetizaram em nome de Jesus Cristo, que expulsaram demônios em nome de Jesus Cristo, que curaram enfermos em nome de Jesus Cristo, e irem para o inferno, porque Jesus disse: nunca vos conheci. Em outras palavras, você nunca esteve com Deus no princípio. Porque chega um momento em que a palavra é revelada a nós, a palavra é manifestada a nós, e nós temos que mostrar se nós estávamos verdadeiramente com Deus no princípio ou não. Ele tinha que ser um homem bom, ou ele não poderia ser um sacerdote. Mas vê você como ele obtém isso? Com o ensinamento intelectual. Certo? Os crentes são crentes por ensinamento intelectual. Os crentes adoram a Deus com ensinamento intelectual. Os crentes vão à igreja e obtêm isto apenas com ensinamento intelectual, porque tem medo de perecer no inferno. O verdadeiro crente não serve a Deus por medo do inferno. Ele serve a Deus porque enquanto ele não servir a Deus, falta-lhe algo em sua vida. Ele não consegue viver sem Deus. Deus é o amor da sua vida. Deus é a sua vida completa. Agora esta pequena mulher, agora o irmão Brando vai falar da mulher do poço, a qual tinha 5 maridos e vivia com mais um, o sexto, que não era seu marido, que era marido de outra mulher, e ela era pecaminosa naquela vida. Sua primeira vida, aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava lançada a se perder. Porém, no profundo dela, aqui, havia simplesmente um pouquinho de entendimento. Certo? Eu sei que quando o Messias viver, aquilo estava ali. Observe, quando Jesus veio e manifestou a palavra, ora, a palavra discerniu os pensamentos que está no coração, como Hebreus 4 diz que isso será. A palavra era um discernidor dos pensamentos do coração, e ele veio como filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Aquele sacerdote unicamente com ensinamento intelectual disse: ele é o diabo, porque disso é que sua denominação o chamou. E o que fez isso? Ele não tinha representação. Jesus não o representava. Então aquilo se enegreceu. Essas palavras são minhas, certo, meus irmãos? Ele não tinha representação. Então aquilo se enegreceu para ele. Mas esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Certo? Ela não tinha a sua igreja para apresentar. Ela não tinha vida limpa para poder fazer frente com Jesus. Porque às vezes o problema de muitas pessoas é que quando a palavra do dia lhes é apresentada, eles têm algo para apresentar a palavra do dia. Eu sou pregador, viu, Jesus? Eu tenho uma vida limpa, estou até reconhecendo que o Senhor tem um ministério hoje, mas olha, eu tenho algo para lhe apresentar. Quão ruim é apresentar-se assim diante de Deus, como aquele fariseu que chegou lá para se apresentar e apresentou toda a sua vida, que ele dava o dízimo, orava, jejuava, e não era como aquele publicano, pecador, que quando se apresentou, não tinha ânimo de levantar sua cabeça. Tem misericórdia de mim, pobre pecador. Deus percebe estas coisas. Deus quer nos ver com sentimento. Deus quer ver o sentimento do seu coração.
Não é o que você fala, porque muitas vezes o que a gente fala, nós estamos atuando, porque meu pai diz que um fariseu é um hipócrita, é um ator. Fariseu significa um que atua, é um que fala palavras bonitas e tal, diante da audiência, mas quando ele desce, não é nada daquilo. Ele somente atua. Ele vive uma vida de aparências. Certo, meus irmãos? Mas nós, os eleitos, não são assim. Os eleitos não. Os eleitos, sua vida é aberta. Ele é o que é. E se o que ele é não está de acordo com a palavra, ele diz: tem misericórdia de mim. Muda a minha vida. Reconhece. Mas esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja e imunda quanto podia ser, mas veja, em seu profundo, ela tinha representação. Certo? Eu quero pensar nisso também, porque nós temos uma representação, o eleito tem uma representação. E eu não consegui achar a mensagem que eu me recordo, que eu li, que o irmão Branco diz, que Deus, quando olha para nós, Ele vê a nossa representação. Amém. Pelejei para achar, não achei, porque ali estava a mulher do poço, uma mulher com uma vida pregressa, que já tinha tido 5 maridos, estava vivendo com um 6º, e aquilo era uma abominação, Mas o que aconteceu? Ela esteve com Deus no princípio, e ela aprendeu de Deus, e ela rejubilou, e ela cantou. Acontece que quando ela veio aqui nesta vida, nesta dimensão humana, o pecado está sobre a terra. A coisa desequilibrou, a coisa estava fora do lugar, e aquilo a pôs em apuros. E ela se tornou uma mulher com uma vida pecaminosa, mas ela tinha uma representação. Tinha uma palavra que Deus pensou que iria se fazer carne, e aquela palavra feita carne iria redimi-la. Você entende? Representação, redimindo. Jesus nos representa. Jesus media os nossos pecados entre nós e Deus. Nós, assim, de cara limpa, pecadores, não podemos aparecer diante de Deus. Por isso veio Jesus, se fez carne, verteu sangue e foi lá e apagou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Ele levou sobre si todo o nosso erro, toda a nossa infâmia, toda a nossa mentira. Agora nós temos que reconhecer. Conhecendo e reconhecendo. Você conhece a Deus? Reconheça. O sacerdote não conhecia Deus. É o que diz em Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Mas o boi conhece seu possuidor porque ele reconhece. Ele não nasceu, quando ele nasceu, dali está o seu possuidor, lhe dirigindo, lhe chamando para cá, levando para lá. Quando ele vê, ele reconhece. Israel deveria reconhecer que aquilo que Jesus estava fazendo não era obra de um homem natural. Um homem natural não poderia abrir os olhos dos cegos, não poderia expulsar demônios da forma como fez, não poderia multiplicar peixes e pães como ele fez. Um homem natural não poderia mandar a tempestade parar e o vento acalmar. As obras que ele fez mostraram quem ele era. Você pode ver os eleitos se rendendo quando Jesus dizia: tu és Pedro, ou Simão, filho de Barjonas. Pedro reconheceu.
Natanael, quando chegou diante de Jesus Cristo, ele diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmão Brana faz o quadro e diz que eles se vestiam todos iguais no Oriente. Como pode Jesus saber que ele era de Israel? E como pode Jesus saber seu nome? E como pode Jesus dizer: antes que Filipe te chamasse, eu te vi orando debaixo do pé de árvore, pé de figueira? Ele reconheceu que ali estava o profeta, que ali estava o Messias, que ali havia um homem que era a palavra de Deus. Mas o meu povo não me reconhece, mas os eleitos reconhecem, porque ali está a representação. Meus irmãos, Senhor, Jesus disse: vai, busque seu esposo e vem aqui. Ela disse: Senhor, eu não tenho nenhum. Você disse a verdade, porque você teve 5 e o que tem agora não é o seu. Você tem tido 5, esse faz 6 que você tem. Ela disse: Senhor, você não é Beelzebul. Você entende? O sacerdote viu Jesus fazendo a mesma coisa e chamou ele de Beelzebul. Não reconheceu. Quando você vê um homem fazendo uma coisa que você nunca viu antes, mas quando você vê ele fazendo aquilo, você tem que dizer: esse homem não é Beelzebul, esse homem é Deus. Você reconhece aquilo porque você já estava em Deus no princípio. Se a América do Norte pudesse ter reconhecido que aquilo que o William Branham fez não era Beelzebul, Beelzebul não teria se mantido simples uma vida inteira. Beelzebul não teria se mantido pobre uma vida inteira, quando milhões de dólares lhe eram ofertados e ele recusava. Isso não é obra do Beelzebul, isso é obra de Deus. Você sabe, ofertaram um cheque de $1.500.000 para o irmão Branham, porque numa oração a mulher de um grande homem foi curada. Irmão Branham: não, devolva, Senhor, deixa-me viver um dia após o outro. Irmão Branham diz: estava numa situação difícil, morando em 2 cômodos, e meu irmão Doc diz: Billy, pega. Isso não é obra de Beelzebul. É verdade. Se fosse Beelzebul, muito obrigado, manda mais. Vamos fazer mais umas filas de oração de gente importante que tenha dinheiro. Meus irmãos, se manteve humilde, se manteve simples. Tudo que ele falou cumpriu, todas as visões que ele falou cumpriu. Tudo que ele pregou é escriturístico. Todas as suas doutrinas são escriturísticas. Mas quem pode reconhecer? Só aqueles que estavam no pensamento de Deus. Porque você conheceu ele antes da fundação do mundo. Você conheceu o Branham lá antes da fundação do mundo. Você entende? Você conheceu o João antes da fundação do mundo. Nós estávamos lá, é a Bíblia que diz, é Jó que diz que todos os filhos de Deus cantavam alegremente antes da fundação do mundo. Amém. Aí quando nós viemos aqui, aquele pensamento de Deus: vou ser Jesus. Aquele pensamento de Deus: vou ser o 7º anjo. Aquele pensamento de Deus: vou ser João. E nós fomos predestinados nele. Efésios capítulo 1 nos predestinou nele. Não nos predestinou nele antes da fundação do mundo, no Pai, antes de ser Jesus. Ixi, vocês possam entender. Então, porque enquanto ele, aquele ao qual era um pensamento, um atributo de Deus, não manifestar, nós não podemos também nos manifestar como filhos de Deus. Se Jesus não tivesse manifestado, aquela mulher morreria em pecados. O Zaqueu, o Mateus, o ladrão da cruz, todos eles morreriam sem ter conhecido a salvação. Que depende daquela representação, depende daquele homem, depende daquela palavra se fazer carne.
Você entende? É o que redimir, irmão Branco diz. Aqui é o próximo parágrafo que nós vamos ler. Ele disse: eu sou ele. Não houve mais dúvida. Você não pode explicar isso. Ela viu. Ela creu naquilo. Ela se foi. Porque o que fez aquilo a ela? Aquilo a redimiu. Quando nós vemos a palavra encarnada do dia, aquilo nos redime. Aquilo nos tira da nossa vida tortuosa. Aquilo faz com que paramos com os nossos enganos, com as nossas mentiras, com a nossa vida denominacional, idólatra, pagã. Se a palavra não se faz carne, nós continuamos pagãos. Se a palavra não se faz carne, nós não sabemos o novo nome. Se a palavra não se faz carne, nós não adquirimos a fé de arrebatamento. Mas é preciso reconhecer. Preciso reconhecer, rever, distinguir por certos caracteres que João é a mesma mensagem do sétimo anjo. Amém. Porque as obras que ele faz é as mesmas que o sétimo anjo fez. Nós não fomos redimidos pelo sétimo anjo. Entenda, meu irmão. Você entende? Nós somos redimidos hoje por João. Por Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11. Por quê? Porque é o dia em que nós vivemos, em que o Redentor se faz carne. A palavra redentora se faz carne. Certo? Por quê? Porque a nossa vida mudou quando conhecemos a João. Nossa vida não mudou quando nós lemos as mensagens do irmão Branco. Sei, Deus conhece o meu coração, o que eu estou falando, entende? Eu não estou menosprezando a mensagem do irmão Branco, não estou menosprezando a Bíblia, porque a Bíblia sem o irmão Branco também não funciona nada. Entende? É cada um no seu tempo, e Deus está sendo glorificado hoje, porque Ele é um Deus de hoje. As pessoas botam Deus lá para trás e lá para frente, porque elas não querem ter responsabilidade no dia em que elas estão vivendo. Você entende? De ontem, irmão Brana, ontem, para o futuro, e hoje? Não, hoje eu lavo as minhas mãos, eu não quero ter responsabilidade nenhuma. Eu não quero dizer o que é certo, o que é errado, não quero me comprometer. De toda forma, você não tem representação. Quando Deus te olha, você é fulminado. Você é fulminado porque não está entre você e Deus aquele Redentor. Você não está no Redentor de Deus. Jesus é o Redentor de Deus. O Redentor de Deus não é para redimir Deus, é o Redentor que Deus mesmo envia para salvar aqueles que são seus. Você entende, meus irmãos? Agora observe, ele veio a ser um Redentor. É isso, certo? O que significa redimir? Trazer de volta. Entende? Redimir significa trazer de volta. Porque ele não obteve o sacerdote, ele nunca esteve ali em cima, ele não tinha representação. Trazer de volta, meus irmãos. Jesus veio trazer de volta aquela raça que Adão estava suposto a trazer à existência e não pôde trazer à existência por causa do pecado. Jesus veio para redimir e trazer, fazer com que os filhos de Adão, aqueles filhos que estavam no livro da vida do Cordeiro, viessem à existência. Se esse Redentor chamado Jesus Cristo não viesse, nós não poderíamos existir. Que nós estávamos lá selados na mão de Deus, como um livro de promessa, como nomes para o futuro. Mas se apareceu um Redentor. Você sabe, eu não poderia estar pregando aqui se João não aparecesse. Eu estava predestinado a pregar esta mensagem. E se João não aparece, o que seria de mim? Entendeu? Nós estávamos nas denominações da mensagem, confusos, crendo na ressurreição isolada do irmão Branham,
que é um dogma que surgiu na América do Norte. Talvez crendo na dualidade, que é um dogma que surgiu com teólogos que andaram com a mão branca. Crendo na primeira e segunda etapa, que fala, não sabe nada de terceira etapa, não sabe que os trovões foram revelados, não sabe o novo nome. Sei, quando a gente fala assim, não é para menosprezar os irmãos, mas é para fincar o prego, você entende? Amém. Eles não sabem, e sem saber da terceira etapa, sem saber dos trovões, não tem arrebatamento, irmão. Antes que não tem, são 7 trovões que dá a fé de arrebatamento para esta igreja. O que é fé? Fé é revelação. É uma revelação que Deus se propôs a dar antes de produzir o rapto. Entende? Só antes do arrebatamento eu quero revelar os trovões para vocês. Mas Deus não pode passar por cima da sua palavra. Ele dá a revelação dos trovões, a igreja recebe, reconhece, então amadurece para o rapto. Mas como você quer ir no rapto sem a revelação dos trovões? E os trovões é o novo nome, diz irmão Brando na mensagem do primeiro selo, tudo o primeiro selo. Fé de rapto é os trovões, e novo nome é trovões. Primeiro selo. Se os trovões, o qual é fé de rapto, é o novo nome, não pode ser para depois do rapto. Ou você vai receber fé de rapto depois do rapto. Não tem como, meus irmãos. Você tem que reconhecer, vamos, meus irmãos, redimir significa trazer de volta. Trazer de volta, por meio de uma representação. Jesus veio e trouxe a mulher de volta, limpou sua vida, endireitou o seu caminho. Você vai notando que cada vez que um profeta vem na terra, ele traz de volta. Ele redime, ele tem a palavra, ele tem a mensagem da hora. Ele redime vidas, ele traz de volta, endireita aquilo que era tortuoso, como fez com João Batista. Ele redimiu-os do seu dia. Você entende? Redimir é trazer de volta, é mudar daquilo que não estava correto para uma correção. Ele veio para redimir aquilo que tinha caído. Na queda, isso conseguiu enredar aquela moça. Não é certo? Estávamos enredados em denominações. Estávamos enredados em credos e dogmas. Somente a palavra de Deus escrita não adiantava, era um livro selado, até que veio o Redentor. Nos dias da voz do 7º anjo, todas as coisas que ficaram inconclusas durante 7 eras da igreja, que os reformadores não tiveram tempo de conectar os cabos que ficaram soltos, nos dias da voz do 7º anjo, todas estas coisas serão ligadas e vocês vão poder ver plenamente qual é o mistério de Deus, a revelação de Deus, a revelação de Jesus Cristo, quem Ele é. Durante 2000 anos, Ele não pôde revelar quem Ele era, mas nos dias da voz do 7º anjo, Ele revelou quem Ele era, Ele revelou o seu novo nome. Você pensa bem, irmão Brando diz que Ele ficou 2000 anos com um novo nome? 2000 anos? Deus falando com Paulo e mostrando maravilhas a Paulo, mas o novo nome não. Deus trabalhando entre as eras, dando revelações, grandes homens entre as eras, mas o novo nome não. Aquilo podia arder no coração de Deus, digamos assim. Mas eu não posso revelar agora, porque a minha palavra diz que é nos dias da voz do 7º anjo, e quando Deus revela o segredo, o povo não reconhece. É verdade. Entende? Mas tem que ter alguém que reconhece. Deus tem que fazer justiça à sua própria palavra. Se ninguém reconhece, Ele pega uma mulher lá de fora, uma prostituta. Você sabe, quando Jesus estava na festa de Simão, Ele não foi reconhecido. Ele entrou e aquele lacaio, lavador de pés, não estava na porta. Provavelmente
o dono da festa mandou que ele saísse dali, para não dar as devidas honrarias a Jesus, para não lavar o rosto, lavar sua nuca e lavar seus braços da poeira do caminho. Seus pés estavam sujos. O irmão Branham diz que naquelas trilhas caminhavam os homens, caminhavam animais. Ali estava a rua suja com estercos. E provavelmente seus pés estavam sujos da longa jornada. E Jesus entrou na festa e ninguém para lhe receber. E você pensa, é a festa dos Estados Unidos. Vamos botar assim primeiro, depois vamos trazer para cá. A festa americana. Ele estava na festa americana nos dias da voz do sétimo anjo, pondo um pé na terra e outro no mar. E cadê os fariseus para poderem lhe reconhecer? Ninguém. E os 700 ali sujos, de uma longa jornada de 7 eras. Você entende? 7 eras caminhando, suado. E você sabe, o irmão Branham ensina o costume do Oriente. Você chega, tem um óleo para passar nas suas mãos, um óleo para refrescar seu pescoço, que você ficou queimado do sol, e você se lava, e ele tira as suas sandálias, e lava os seus pés, e tem um outro calçado limpinho, macio, para você adentrar na festa. E Jesus ali com aquele calçado sujo, suado, ardendo, o irmão Branham diz, fedorento. Tu entende? Aí o irmão Branham faz um quadro, a mensagem, um dos homens mais insignificantes da cidade, mensagem pregada pelo irmão Branham, e também tem outra mensagem, se não me falha a memória, orgulho. Estava ali, Jesus sujo. Aí a mulher lá de fora, a prostituta olhou por cima daquela festa, e ela viu Jesus na festa, sem atenção, sem reconhecimento. Reconhecer Jesus, reconhecer é admitir como verdadeiro. Você reconhece, é verdadeiro. Você entende? Reconhece uma nota de dinheiro, você olha, é verdadeira. Você tem capacidade, porque você conhece, então você pode reconhecer. Nenhum deles conhecia a Deus. A América do Norte não conheceu a Deus. Elias veio para restaurar todas as coisas e eles não conheciam a Deus. Por isso não obteve o reconhecimento de Deus. Mas eu preciso ter uma que reconheça. Apocalipse 10, 8 a 11, reconhecerá. Amém. Deus. Amém, é verdade. E nós invadimos a festa americana e roubamos os 700 deles. Você entende? Mas ninguém falou dos 700, ninguém falou que o que aconteceu no Monte do Pôr do Sol era o 7º selo pisando na terra. Ninguém falou. E ela ficou angustiada, mas você sabe, ela ia para um lado e para o outro, e ela tinha o dinheiro que ainda ela tinha conseguido na prostituição. Você vê gente baixa, gente perdida, é gente desonesta, como Mateus, mas que quando vê Deus, quando vê o Redentor, muda de vida. Por isso nós que cremos em João, temos que mudar de vida. Amém, é verdade. Porque se nós não mudar de vida, não é o nosso Redentor, não é a nossa representação. Ele nos representa e Deus olha para João, porque João é Deus. Entende? João é Deus. Vamos ler o parágrafo para não ficar tanto nas minhas palavras. 150, para nós encerrarmos, irmãos. Através de 149, o futuro lar. Isaías disse: uma virgem conceberá, certo? Isaías profetizou que uma virgem conceberia. Isso está incluído, ela irá conceber. E Deus disse: importa que profetizes outra vez povos, nações, línguas e reis. Não importa, vai acontecer. João vai tomar o livro da mão do 7º anjo. O 7º anjo vai ficar sem o livro. Por quê? Porque agora Deus está mudando de 7º anjo para João. Entende? E fomos predestinados nele. Eu quero botar agora o irmão Branham como antes da fundação do mundo.
Entende? Antes da fundação do mundo, Deus está aqui. Aí depois, Deus pensou em ser Jesus aqui. E a mulher do poço estava em Jesus. E se estava em Jesus, reconheceu Jesus, ela estava antes da fundação do mundo lá. Então quer botar irmão Branham, que é Apocalipse 10:17, como se fosse antes da fundação do mundo. E Deus pensou não só em ser Branham, mas pensou em ser João. E quando Deus veio de Branham para João, nós estamos aqui. E se nós cremos aqui, é porque nós estávamos ali. Você entende? Amém. Se nós cremos em 10, 8 a 11, nós estávamos ali, em 10, 1 a 7. É verdade. Nos pensamentos de Deus, porque enquanto Deus está obrando, Deus está pensando. Ele tem uma obra, eu estou pensando agora em Apocalipse 10, 8 a 11, ele está obrando com 10, 1 a 7, mas ele tem um pensamento, e aquele pensamento é um atributo, quando ele se torna manifesto. O pensamento de Deus, João é um pensamento de Deus, que foi colocado na Escritura, e não pode passar, se não pode passar um tiro da Escritura, que dirá esses tantos versículos, 4 versículos, 3 versículos, para nós é muita coisa, para nós é a nossa vida, é o que nos endireita, é o que muda na nossa vida pregressa, é o que faz a mensagem funcionar, é a mensagem de João. A mensagem de João faz essa mensagem do sétimo anjo funcionar. Amém. É verdade. William Branham fez a Bíblia funcionar. Tirou Deus da história. Qualquer igreja que você vá, qualquer denominação, você sente cheio de necrotério, cheio de morte, cheio de coisa passada. É como ir a um clube, se associar num clube. Muitas vezes você pode ser mais feliz num clube ainda, tem gente mais honesta nos clubes do que dentro das igrejas. Se tornou uma morada de demônios, de homens corruptos. Mas aí Deus vem com um homem e faz a Bíblia funcionar. E põe o homem a dormir. Agora pega Deus, muda e pega a sua mensagem anterior funcionar. Aí você vê, Jesus veio e fez o Novo Velho Testamento funcionar. Você entende? Quem conhecia o Velho Testamento reconheceu Jesus. Pedro conhecia o Velho Testamento. Quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, ele reconheceu. Isso é o que está escrito no profeta Joel. Reconhecendo. Porque ele conhecia. Você conhecesse o Velho Testamento, você saberia que o Messias deveria padecer. Por isso Jesus chamou a atenção daqueles 2 homens no caminho de Emaús. Vocês não conhecem as Escrituras? Chamou a atenção de Filipe. Não me conhece, Filipe, não conhece o Pai. Eu estou convosco. Você entende, meus irmãos? Se nós conhecemos realmente a mensagem, nós reconhecemos Jesus em João, reconhecemos a manifestação da palavra de Deus. Vamos encerrar mesmo, no 149. Aquilo que Deus disse, uma virgem conceberá, Deus disse, Ele faz. Através de seus profetas, faz saber todas as suas manifestações, porque são os atributos de seus pensamentos expressos. Os profetas são os atributos dos pensamentos expressos de Deus. E aquele grupo que crê naqueles profetas fazem parte. Aquele profeta é a sua representação. Entende? Agora aqui estava essa mulherzinha. Ela era um de seus atributos. A mulher do poço era um atributo de Deus porque ela reconheceu Jesus. Nós só seremos chamados de atributos de Deus se reconhecermos João, a mensagem de um homem só. É verdade, aleluia. Se o povo conhecesse o sétimo anjo, reconheceria que o pastor João Amém. está pregando é o mesmo Deus, é a mesma mensagem, é a mesma doutrina, são as mesmas obras. Eu não estou falando de ressurreição de mortos, de cura de enfermos, de aleijados levantarem da cadeira de roda, mas eu estou falando da abertura dos selos. Amém.
A mesma mensagem que o Lembranda pregou, revelando os selos, é a mesma mensagem que João prega, revelando os selos. Eu reconheço os tipos. Como Moisés tirou o povo do Egito e teve grandes sinais e maravilhas, Josué não teve nenhum sinal, nenhuma maravilha. Você entende? Eu reconheço que os crentes da primeira e segunda etapa tiveram que ser ganhos por milagres, sinais e maravilhas no ministério de Moisés. Eu reconheço que eu sou um tipo de Raabe, que fui pego no meio do caminho. Amém. É verdade. E não precisa nenhum milagre. Você sabe, irmão Branham ensina isso na mensagem. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Raabe não pediu nenhum milagre, não pediu nenhum sinal. Eu só ouvi falar, vem vindo um Deus avassalador aí, as cidades que se põem na frente dele são destruídas. Tem misericórdia de mim. Você entende? Irmão Branham disse que Raabe é um tipo do crente hoje. Eu reconheço. E se eu reconheço, é porque um dia conheci a Deus. Se nós reconhecemos, é porque um dia nós já tínhamos estado com Deus no princípio. Amém, meus irmãos? Amém. Pai Celestial, muito obrigado por estes instantes na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, que reconhecem a mensagem do dia. No Teu nome te agradecemos. Amém, Senhor.